Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho de eleições. E nessa semana de eleições há um impacto ali no Congresso, né? Parece que soltaram uma bomba no Congresso e todo mundo teve de correr, porque você não encontra ninguém lá. Bruno Pinheiro veio de Brasília especialmente para contar essa história para a gente. Passou os últimos dias pelo Congresso e aí chega a São Paulo para falar no tete-a-tete conosco. Para fazer campanha, viu? Menos mal. Aliás, se alguém procurar Bruno Pinheiro no escritório dele lá em Brasília, também não vai vê-lo lá, vai imaginar que ele estaria por aí fazendo sua campanha, a candidatura das prefeituras do interior de Mato Grosso, mas não. Ele está aqui em São Paulo garantindo informação em bastidor para a gente, como sempre. O que está acontecendo, Bruno? Tem muita gente disputando a prefeitura por aí? 82 Caramba. Estão interessados e cerca de 7 querem tornar vereador. Já viu isso? Eu já vi o vereador sonhar em ser deputado. Agora o deputado sonhando em ser vereador. São 7 deputados que estão querendo disputar a eleição agora em outubro. Esse caso chama atenção porque é em Santa Catarina, aqui em São Paulo também e no Rio de Janeiro. Tem 7 deputados federais eleitos recentemente. Estão no segundo ano. Estão querendo uma vaga na Câmara de Vereadores. E aí, 82 como um todo estão disputando como vice-prefeito e as prefeituras também nas principais capitais. E aí, Evandro, o que chama atenção, que ao todo, pouco mais de 500, se 82 estão disputando, o restante estão livres para cumprir expediente. Mas não é o que nós estamos vendo. Mas aí tem as campanhas, tem muita gente que apoia também essas outras candidaturas, né, Bruno? E aí sai em grupos. Adivinha qual a única atividade na Câmara dos Deputados? Visita guiada. É o que mais está acontecendo. Das 9 às 5 da tarde. Se você não conhece, dá para fazer um turismo lá. Essa é a principal agenda da Câmara dos Deputados. Eu fiz um levantamento aqui para a Jovem Pan na última semana, olhando todos os dias essa última semana e também os dias entre o primeiro turno e o segundo turno. Visita guiada às 9 da manhã e às 5 da tarde. Então, o restante que não está disputando eleição achou que seria muito melhor também ficar em casa ou nos seus redutos eleitorais. Não estão indo para o Congresso. Agora, Bruno, como é que os parlamentares lidam... E a entrada é de graça, viu? Aliás, Bruno e Zé Maria Trindade já podem ser guias lá no Congresso. Se você quiser se inscrever e exigir que eles sejam os condutores, por favor, peça então ou Bruno Pinheiro ou Zé Maria Trindade. Agora, Bruno, conta pra mim como é que eles reagem a essas críticas, a essas cobranças. Para eles é muito natural que esse período seja de vazio lá na Câmara dos Deputados, no Senado, para que essas pessoas possam se dedicar a essas campanhas municipais? Evandro, existe uma resposta de que eles estão se articulando, que nesse momento também eles estão em função da atividade de deputado, que é quase igual ali quando um homem da polícia está de folga. Ele mesmo sem farda, ele é policial. Então tem essa justificativa. Ainda que ele não esteja no Congresso, ele está na função de deputado. Então essa é a justificativa. E tem gente utilizando, inclusive, o combustível, que seria disponível para os carros, usando em aeronaves, para fazer voos ali justamente, e alegando que isso também é atividade de deputado, para chegar em áreas que não conseguem ter acesso de carro, enfim. Então, isso tem chamado a atenção, porque há esse esvaziamento. E quando retorna, Evandro, do Congresso, essa atividade no segundo turno, após as eleições, em novembro, já é muito chegando no recesso de final de ano. Então, a gente vai ver o quê? Uma agenda acelerada. E o resultado é o que estamos vendo agora sobre essa regulamentação de jogos, que já esteve no Congresso, mas foi tudo acelerado, rápido demais. Coloca assim e se aprova algo que nem sabe o que está sendo discutido. E aí, justamente, acaba sendo feito o serviço 2 vezes. Ô Bruno, só para a gente arrematar essa tua participação, nos bastidores há uma pergunta, já que vocês todos são tão guias turísticos lá em Brasília, se vocês sabem como que é feita a bandeira do Brasil no carpete ali do Congresso. Esse tem um servidor que há muitos anos, diariamente, essa é a função dele. Ainda que os parlamentares não estejam lá, o Zé Maria deve conseguir explicar um pouco melhor, é feito à mão. Na verdade, ali, então, com todo o tempo, o seu cuidado, a sua arte é imprimida diariamente ali no salão, dentro do plenário do Senado Federal. José Maria Trindade, há quantos anos o mesmo servidor está fazendo essa arte, Elisa? Não dá para contar, né? É interessante essa história que o Congresso ele é sazonal, ele tem fase para tudo, né? Tem uma fase para isso, uma fase para aquilo, e agora é a fase do esvaziamento. Eu me lembro, eu estava ao vivo aqui, entrando no 3 em 1, com você, assim,
E eu disse assim, o Congresso está às moscas. E aí a imagem apareceu aquele monte de gente atrás. Aí eu tive que explicar, olha, as moscas de deputados e senadores. Mas aqui, era visita guiada. Visita guiada. Mas eu acho que Brasília é até muito pouco usada sobre isso. Você vê Washington, ela é muito visitada do turismo cívico. Formandos, eles fazem até uma poupança para, na formatura, todos irem a Washington, conhecer as obras e tal, os museus. E eu entendo que Brasília é de todos nós. Não é do governo Lula, do governo Bolsonaro, não é do governo Fernando Henrique. Ela é de todos nós, é a capital de todos nós. Tem uma arquitetura fantástica, uma cidade muito boa, merece ser conhecida, pelo menos, né? E aqui já houve, inclusive, um roteiro turístico do escândalo, em que visitava os principais pontos de corrupção e de escândalo no Brasil, inclusive a casa da Dinda do Collor. Para essa história ficar bem marcada e não se repetir, né? Haja visita, então. Quem dera aí vai ter uma agenda longa, vários guias, isso vai incentivar o mercado de trabalho, vai reduzir ainda mais o desemprego aqui no país. Ele agradece, né? Ô, Bruno, obrigado por enquanto, já conversamos mais. Um abração. Seja sempre bem-vindo, meu amigo. Quero saber de vocês como avaliam, então, né? Deputados federais que deixam agora os seus postos para tentar a prefeitura como candidato ao executivo, prefeito, vice-prefeito, mas também ao legislativo municipal, tentando ser vereador, seu Fábio Piperno. Olha, eu não conheço caso por caso em relação a esses candidatos a vereador. Esses deputados querem se tornar vereadores. Na situação de São Paulo, no caso aqui de São Paulo, o deputado federal em questão, agora até me foge o nome, ele, na verdade, está exercendo o mandato, mas ele é um suplente. Então, talvez na cabeça dele, né, aquela coisa, bom, sabe como é, né? Entre o duvidoso e o certo, deixa eu tentar me garantir aqui, porque depois o titular do mandato volta e eu estou sem mandato, né? Agora os outros eu não sei. Fala, Gani. É difícil entender esse movimento, né? O cara tá lá na Série A, quer jogar a Série B, né? Porque me parece que o salário de deputado é maior do que o salário de vereador, né? O Corinthians. Aqui tem um palmeirense e um São Paulino. Vai ser atacado, hein? Eu não me responsabilizo por isso. E aí não faz muito sentido, né? Sem contar os benefícios que os deputados têm. E não me parece que também a atividade legislativa ela dê muita dor de cabeça ao ponto, né, de você mudar para ser vereador, né? Diferente, por exemplo, de um cargo executivo. Aí sim, né? Mas, nesse caso, não faz muito sentido. Eu vou aqui com a explicação do Piperno. Acredito que sejam suplentes, também não conheço caso a caso, mas eu acho que é a explicação mais razoável. Antes de passar para você, Segré, para você arrematar, eu quero ouvir o Zé novamente. Zé, eu quero saber de você quais seriam os motivos que levam, né, esses parlamentares que hoje estão no Legislativo em Brasília a tentar prefeitura de cidade, que a gente sabe que é uma bucha, e também vereador. Vontade de ajudar o próximo, né? Olha só. Você é muito benevolente. É caneta, é orçamento. Você imagina, por exemplo, assim, uma cidade como São Paulo, que é um dos exemplos, né? Capitais, né? É o maior orçamento do país. E cidades de capitais e tal. E é uma plataforma fantástica, Plano de Capital. Eu me lembro, olha, isso não é brincadeira, isso não é mentira. Aguinaldo Timóteo era deputado federal, foi eleito vereador em São Paulo, fez um discurso de despedida. E no final do discurso dele, falou assim: tchau, seus trouxas, eu estou indo ser vereador de São Paulo, lá é muito melhor, a gente tem isso e dorme em casa. Pronto. Então já está mais do que resumido. Fala, Segré. Uma vez, não foi no Brasil, mas eu perguntei porque teve casos parecidos na Argentina e eu tenho alguns amigos da política. E era um também, deputado federal que ia para, aqui se chama concejal, o vereador. Eu perguntei, mas peraí, qual é a vantagem? Porque o concejal, o vereador, tem um salário muito menor que o deputado federal. E ele me respondeu com uma verdade incrível. Falou, o salário é o de menos. Exatamente. Agora, Zé, durante esse período, as decisões que são feitas à distância, muita gente que volta para os seus redutos acaba entrando em votações online. Como é que funciona nessa parte prática, para a gente arrematar?
Pois é, essa é a grande novidade, a votação online, né? Que agora está sendo muito usada depois da pandemia. A história é a seguinte, o Congresso, aí já vai até uma defesa do Congresso. O Congresso, ele só funciona em todo, não dá para funcionar metade do Congresso, porque não tem quórum, porque o debate fica prejudicado e não funciona. Então, o Congresso tem que estar todo ou lá, assim, 70%, 80% presente para funcionar. Então, semana que tem, por exemplo, parte no São João, semana que tem parte, que tem uma grande coisa no exterior, reunião da ONU, semana que tem, por exemplo, a eleição e que alguns são candidatos, não pode pegar metade do Congresso e funcionar. Isso já é tradicional e eu acho correto. Pode metade, não, deixa esse pessoal para lá, a gente vai decidir aqui, não tem como, né? Tem que ser total. Agora, essas remotas, eu tenho conversado com parlamentares, eu acho muito estranho que o Brasil tenha embarcado nessa situação vamos dizer, votação remota, que dá superpoderes para o presidente da Câmara e para líderes. Os deputados ficam do exterior, basta ter internet, né? Pode dar o celular para alguém, para um parente ou para alguém para votar por ele. Isso dá cassação, né? Já está definido. Quem fizer isso, se houver provas. Mas, enfim, eu acho estranho. Então, a ideia é que o próprio Congresso debata quais são as condições em que a votação pode ser remota, porque prejudica o debate, tira do parlamento a essência do parlamento, que é a presença e o debate e conversa ali no plenário.